Olá, pessoal. Inicialmente, muito obrigado pelo grande número de perguntas que eu recebi. Confesso para vocês que ontem, quando eu fiz a postagem, eu disse: poxa, não vai aparecer ninguém, será que vai aparecer alguém? Até vou ficar com vergonha. Foram muitos, eu não vou conseguir responder todas. Eu selecionei 10 perguntas para responder nesse vídeo e depois faço outros. Muito obrigado, vocês são muito carinhosos. Muito obrigado ao grande número de ex-alunos que me escreveu. Eu acho que chegou a hora de eu perder o certo preconceito que eu tinha contra as redes sociais. Obrigado. O primeiro é do Rodrigo Santana. Disse assim: boa noite, professor. Quero fazer uma poupança forçada para realizar uma viagem internacional no ano que vem. Qual seria a aplicação ideal? Essa é fácil. Geralmente, quando se pergunta a aplicação ideal, a gente não consegue dizer. No teu caso, é simples. O que eu acho melhor é você ter fundos cambiais. Se você vai para uma zona de influência do dólar, fundo cambial em dólar. Se vai para uma influência do euro, fundo cambial em euro. Qual é a vantagem de você fazer isso? Você coloca um valor equivalente a 100, 200 dólares ou euros todos os meses e você vai pegar a média das flutuações até a tua viagem. Tem gente que diz assim: o dólar está caro, está barato. Não tem nada mais difícil do que prever cotação de moedas, Rodrigo. Então, eu faço assim, eu sempre coloco um pouco todo mês. Quando eu viajo, eu gasto no cartão de crédito. Tá certo que vou pagar um pouquinho mais, mas eu tenho segurança e acabo ganhando milhas que servem para viajar novamente. A forma que eu faço é essa, eu coloco sempre um tanto todos os meses e aí consigo fazer minhas viagens. Carteira de investimentos. Ela diz assim: Jurandir, obrigado por sua disponibilidade. Obrigado por vocês, né? Você pode comentar em algum post a teoria dos mercados eficientes? Você acredita nela? Tenho várias dúvidas. Olha, eu acredito muito na teoria dos mercados eficientes. E o que é a teoria dos mercados eficientes? Ela diz que a especulação é um jogo de soma zero, ou seja, eu não consigo ganhar dinheiro especulando. Existem muitas discussões, essa é uma das grandes discussões do mundo das finanças. Talvez a gente tenha, de fato, algumas ineficiências do mercado, mas não vai ser um não profissional que vai conseguir ganhar dinheiro de forma consistente e sistemática com isso. Eu tenho um vídeo que está no meu canal do YouTube, que é uma pesquisa do índice Bovespa que eu faço desde 1968. E essa pesquisa é muito forte em mostrar a eficiência dos mercados, a vantagem de você aplicar de forma lenta e desinvestir de forma lenta. Dá uma procurada lá, eu acho muito interessante. Eu não consigo colocar o link aqui, ou talvez não saiba, mas me disseram que eu preciso ter 10 mil seguidores para conseguir botar o link. Então, se vocês puderem me ajudar a divulgar, talvez eu consiga colocar. Por enquanto, tem que procurar lá no canal do YouTube. É muito legal essa pesquisa. Então, eu acredito muito. A teoria dos mercados eficientes criou os ETFs, que hoje é uma das melhores formas de você aplicar no mercado de ações. Fernanda Guerreiro, sei que é uma boa hora para aproveitar a oportunidade de mercados em baixa para aumentar a posição em algumas empresas. Você teria recomendação de algum incremento de carteira nesse momento? Bancos, varejo? Fernanda, cuidado com essa ideia de que as ações estão em liquidação. Eu acho que o preço caiu muito, certo? Mas talvez a gente tenha que entrar nesse momento com certo cuidado. Não é a hora para você prejudicar a tua reserva de imprevisto, porque a recessão que vem pela frente pode ser longa. Nós estamos hoje, quando estou gravando esse vídeo aqui, já superando a barreira dos 80 mil pontos. Então não embarque nessa de que o preço está em liquidação. Agora eu acho que é uma boa hora para se começar a investir. Começar a investir com ideia de longo prazo. Com relação a recomendar ações, só pode recomendar ações quem é analista de valores mobiliários registrados na CVM. Eu já fui analista, mas como eu fui um dos fundadores do IBCPF, atual Planejar, eu achava que existia um conflito entre você ser planejador financeiro e analista, fazer recomendação de empresas e você fazer recomendação de alocação de portfólio. Então eu pedi o meu desligamento da APMEC como analista de valores imobiliários. Portanto, eu não posso fazer recomendação. Entretanto, eu tenho um vínculo lá com a Genial Investimentos
E lá tem um cara que eu gosto muito, o Felipe Vilegas, e ele sempre tem as carteiras recomendadas. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhada no canal, eu acho que você vai ter boas ações. Agora entre com um certo cuidado, né? O De Maeda disse assim, faz alguns elogios, e ele diz o seguinte, estamos encaminhando para uma crise financeira avassaladora, como muito tem se falado, as linhas de crédito para salvar a economia e os pequenos negócios. Acredita que essas linhas podem, de fato, salvar os pequenos negócios? Ou será que vem uma recessão por aí? Existe medida real para esse dinheiro realmente chegue aos pequenos empreendedores? Olha, não é fácil a situação. Os pequenos empreendedores estão sofrendo muito e eu venho sofrendo muito com isso, vendo muitos amigos com grandes dificuldades. Não é fácil fazer o dinheiro sair do governo e chegar nos pequenos negócios. E eu tenho pena das pessoas que estão no governo e que tomarem decisões importantes, porque daqui a pouco o Ministério Público vai infernizar a vida dessas pessoas, certo? Eu acho que esse é um grande problema do Brasil. É um poder paralelo que não tem responsabilidade nenhuma, qualquer coisinha eles bloqueiam os bens de um funcionário público, de um empresário. Então eu acho que realmente vai ser difícil. Eu acho que o Brasil vai sofrer muito e infelizmente muitos pequenos empresários estão sofrendo. Desejo muito que o governo conseguisse ajudar essas pessoas. E vocês que estão me ouvindo, se puder, compre do pequeno negócio, tente ajudar a economia local. Eu acho que isso é muito importante. Agora, eu acho que certamente teremos uma das maiores recessões da história do Brasil aí pela frente, infelizmente. O João Borges, assim, legal, professor, o senhor já leu Investindo em Ações de Longo Prazo, do Jeremy Siegel? Eu não li, mas eu perguntei para o meu filho e ele disse que é um ótimo livro. Eu gosto muito aqui no Brasil do Cobori. O professor Cobori tem até um canal também no YouTube, muito interessante, tem livros deles, tem muitos livros, eu acho que é o caminho, investir em ações no longo prazo. Então te recomendo esse livro, né? O Vitor Alexandre disse assim, que baita iniciativa, professor, não esperava menos que isso. Desde que quando comecei a acompanhar o senhor no Instagram, tenho gostado muito dos conteúdos e postagens. Obrigado, Vitor. Quais os investimentos que o senhor tem? Ações, fundos de investimento imobiliários, criptomoedas? Olha, eu não tenho criptomoeda. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com as criptomoedas. As criptomoedas elas estão baseadas numa coisa fantástica que é o blockchain. Entretanto, a maior parte das criptomoedas tem um caminho anônimo. Eu acho que no futuro as moedas serão baseadas em tecnologia de blockchain. Mas eu não consigo imaginar um mundo com moedas anônimas. Então, eu acho que dá para investir em criptomoedas se você estudar bastante, agora com muito cuidado e não acreditar nas pirâmides feitas em cima de criptomoeda, tá certo? Quais investimentos que eu tenho? Ações. Ações eu invisto desde 1983, gosto muito de ações, gosto muito de fundos multimercado, eu tenho alguns fundos multimercados, inclusive tenho o Fundo Verde, que é um dos fundos icônicos aí, que parece estar perdendo bastante nesta crise, então gosto de fundos multimercado. Fundo de investimento imobiliário eu não tenho. E por que eu não tenho? Porque eu tenho uma empresa de reflorestamento. E a empresa de reflorestamento tem muitos imóveis, que é a terra. Além disso, a minha esposa, eu sou casado com separação total de bens com ela, mas a gente já está casado há muitos anos. Então, o que acontece? Ela gosta muito de investimento em imóvel. Então, eu acho que não faz sentido eu concentrar demais em fundo de investimento imobiliário. Porém, eu acho muito interessante investir em fundo de investimento imobiliário. Para quem é jovem, às vezes, antes de sair comprando de cara a sua casa, pense em investir em fundo em investimento imobiliário, certo? Então, essas são as principais classes. Empresa que eu tenho também um investimento pequeno numa startup, a Flow Finance,
do meu filho. Eu acho interessante você pensar nesse tipo de investimento. Agora, não adianta a gente tentar copiar o investimento dos outros, porque são investimentos feitos em momentos diferentes. Então, o fundamental é a diversificação. Fundo de investimento imobiliário, Tesouro Direto, eu também tenho Tesouro Direto. Eu gosto do Tesouro IPCA com juros semestrais, eu acho muito bom receber esses juros, né? Fundos multimercado, que realmente eu gosto, adoro fundos multimercados. Fundo de investimento imobiliário, eu não tenho, mas gosto muito e sempre gostei muito de investimento em ações de longo prazo. Então, esses são os investimentos que eu tenho. Adriane Duarte, ela disse assim, bom dia, Jurandir, quero transferir minha pequena reserva financeira para o Tesouro Selic. Sempre acompanhava o senhor no Jornal do Almoço e espero que volte a acompanhar, talvez um dia retorne lá após essa pandemia, né? E me interessei por essa modalidade, já que sou bastante conservadora. Tenho acompanhado também a Mary Pope, legal, a Mary Pope da Francine Mendes, que foi minha aluna, hoje está lá na Genial Investimentos, tem um canal super bacana para mulheres, recomendo, né? Ela diz que precisa ter conta em corretora. Sou correntista do Banco do Brasil e vi que pelo site do Banco do Brasil também é possível fazer investimento. Tem alguma diferença? E a reserva dos meus filhos pequenos, deposito uma pequena quantidade mensal, qual a indicação? Não, você pode investir pelo teu banco. Entretanto, eu acho muito interessante ter investimento em corretora. A gente separa aquilo que é do dia a dia para uma corretora, certo? A Francine, que é vinculada a Genial Investimentos, eu acho super interessante, uma corretora boa que não cobra. Agora, se você quiser ficar pelo Banco do Brasil, tranquilo. Tesouro Selic é muito interessante para reserva de imprevistos, de 3 a 6 vezes os teus gastos mensais. Agora, para a reserva dos teus filhos pequenos, seria interessante você correr um pouco mais de risco. Você, quem sabe, comprar um ETF, o PIBB11, o PIB11, você pode comprar isso um pouco todos os meses, e títulos públicos, o Tesouro IPCA sem juros semestrais. Eu acho que são interessantes para a reserva dos teus filhos. Para a tua reserva de imprevistos, Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o único título no Tesouro Direto que não tem flutuações, certo? Eu tenho feito alguns posts onde demonstro que estas flutuações podem ser grandes. Eu estou preparando, já preparei, tá, com o pessoal designer, um e-book sobre Tesouro Direto que vai aparecer lá na Genial. Vai ser muito interessante para você entender as diferenças dos títulos do Tesouro Direto. Então, pode aplicar, sim, pelo Banco do Brasil. Rotonini, desculpa. Jurandir, eu tenho pouco dinheiro para aportar mensalmente. Comecei a fazer uns serviços extras para poder aportar mais em ações. Parabéns, grande alternativa. Só faço buy and hold. O que ele é? Ele não é especulador, ele compra e guarda, que eu fiz durante muito tempo da minha vida. Agora descobri a proteção de carteira. O senhor recomenda a proteção de carteira? O que o senhor acha que operações de opções, após muito estudo, podem ser boas? Opções podem servir para a gente fazer proteção de carteira, mas também pode servir para a gente correr riscos muito elevados. Então, tome cuidado. O que eu falo para os meus alunos? Leia o livro do Haugen, vou colocar ele aqui, certo? Inteiro, não adianta ler só os 3 primeiros capítulos e achar que está bom. Leia ele inteiro e aí você vai começar, talvez, poder operar com opções. O problema é que você disse que você coloca pouco, então talvez a estratégia de opções não seja muito interessante. Veja, você parece bastante jovem, não precisa fazer proteção, porque ela custa, proteção tem custo, é um seguro. Então compre devagarinho ao longo de muito tempo, essa é a melhor proteção. Dá uma olhadinha lá naquela pesquisa que eu te falei, que está lá no meu canal do YouTube. Você vai ver que o risco vai ser muito baixo se você comprar ao longo de toda a tua vida produtiva para você revender depois na tua aposentadoria. Antônia Ramos, ela disse assim, bom dia professor, sou dentista e leiga nesse assunto de economia. Minhas dúvidas, quais são as melhores ações para investimento visando multiplicar o patrimônio? Quais são visando a aposentadoria? Ações para aposentadoria não é um risco muito grande?
Obrigado, gratidão, eu que te agradeço, Antônia. Na verdade, se você é leiga no assunto, se você é dentista, a melhor coisa que você tem é trabalhar na tua profissão. Vá trabalhar como dentista para você ganhar dinheiro. Essa é a melhor opção que você tem. E o que eu recomendo para você, se você é leiga? Que você compre ETF. O que é ETF? Compre o PIBB11, eu acho um dos melhores ETFs, que segue o IBRX. Ele tem lá na sua carteira 50 ações, as 50 ações mais negociadas na bolsa, ponderadas pelo seu valor de mercado. Assim, o que acontece? Você vai pegar a média do mercado. Compre ETF durante todos os meses. Com relação a ser arriscado para aposentadoria, não, porque você vai ter bastante tempo, Antônia, para ir comprando devagarzinho as melhores empresas do país. Por que eu recomendo tanto investimento em ações, gente? Porque as grandes empresas, elas têm capital mais barato. Veja nessa crise, quem é que consegue capital mais barato? São as grandes empresas. Quando uma grande empresa abre um processo de trainee ou de estágio, etc., são milhares de pessoas que se candidatam para lá. Então, as grandes empresas conseguem mão de obra qualificada, certo? E conseguem também capital mais barato, por isso têm acesso à tecnologia. Em todos os países que crescem, as grandes empresas e, portanto, as ações sobem mais do que o produto interno bruto. Para o longo prazo, ações é imbatível. Agora entenda que você vai ter que aceitar que você não vai conseguir controlar os mercados. Você vai ver grandes períodos de alta, grandes períodos de baixa. O que nós vimos? Muitas pessoas que compraram a bolsa lá a 110, 120 mil pontos e venderam a 60, agora está 80. Então, comprar lentamente durante muito tempo uma carteira diversificada, essa é a melhor alternativa para você. E a última pergunta. Olá, professor Jurandir, qual é a maior lição que plantar árvores te ensinou? É preciso muito capital para começar um negócio como esse? Sim, você vai precisar comprar a terra ou alugar a terra. E se você já é do campo, talvez, se a tua família tem, você pode plantar nas piores áreas da fazenda, floresta. Qual é a lição que plantar árvores me ensinou? Que o longo prazo chega rápido. Quando você planta, você pensa 20 anos. Nossa, 20 anos, vai demorar muito. E quando a gente vê, passou. Eu já estou indo quase para minha segunda colheita em algumas áreas. Então eu acho que quando a gente pensa, mas é muito tempo, entenda que a vida é muito rápida. Então, acredite no longo prazo e principalmente faça um negócio que você goste e que você entenda e estude muito ele, se dedique muito a ele. Saiba que todo negócio tem problemas e todo negócio pode ser bom. Pessoal, muito obrigado para vocês. Espero retornar com um próximo vídeo com novas perguntas. Abraço!